Sejam bem-vindos a essa coletiva de imprensa que tem por finalidade exclusiva trazer ao público informações e esclarecimentos sobre a terceira etapa da Operação Topic, deflagrada na manhã de hoje. Eu sou a Érica, agente de Polícia Federal, sou chefe da comunicação social e assessora de imprensa da PF. Nós temos aqui nessa sala de reunião presentes a superintendente de Polícia Federal no Piauí, a delegada de Polícia Federal, Mariana Paranhos Calderon. Temos o chefe da DRCO, Delegacia Regional de Investigação e Combate ao Crime Organizado, o delegado de Polícia Federal, Albert Paulo Sérgio de Moura, a delegada de Polícia Federal, Milena Calan, procurador-chefe do Ministério Público Federal no Piauí, Israel Gonçalves Santos Silva, e o superintendente da Controladoria Regional da União do Estado do Piauí, Glauco Soares Ferreira. Antes de iniciarmos, informo aos senhores que só serão respondidas 2 perguntas para cada veículo de comunicação. Os responsáveis pela ação policial farão uso da palavra na ordem que foram apresentados. Ao final, abriremos para perguntas. Por gentileza, durante os pronunciamentos, mantenham seus microfones desativados. Quaisquer dúvidas, falem comigo no chat da plataforma ou pelo WhatsApp. Com a palavra, a delegada Mariana Paranhos Calderon, superintendente regional. Bom dia a todos. Um importante trabalho realizado na data de hoje pela Polícia Federal, com a participação da Controladoria Geral da União e do Ministério Público Federal. Trata-se da terceira fase da Operação Topic, que investiga os crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes de licitação praticados no âmbito da Secretaria de Educação do Estado do Piauí. O esquema criminoso investiga agentes públicos da alta cúpula da SEDUC, que, associados a empresários do setor de locação de veículos, desviaram recursos federais do Fundeb e do PENAT. Estima-se, por baixo, que mais de 50 milhões de reais foram desviados, o que seria suficiente para a aquisição de 250 ônibus escolares. A investigação aponta a existência perene, estruturada, antiga da organização, que, locupletando-se com superfaturamento nos processos licitatórios, repassava o serviço a terceirizados, que efetivamente realizavam o transporte escolar, mas em condições graves de insegurança para os alunos da rede pública do ensino do Piauí. Ao todo foram 12 mandados de busca e apreensão, cumpridos em Teresina e em Brasília. Os maiores detalhes os nossos colegas vão passar agora nesse momento. Obrigada. Com a palavra agora o delegado Albert Paulo Sérgio de Moura. Pois bem, senhores, bom dia a todos. Na manhã de hoje, a Polícia Federal, em um trabalho conjunto com a Controladoria Geral da União e o Ministério Público Federal, deflagra a terceira etapa da Operação Topic. Cerca de 70 policiais federais cumprem 12 mandados de busca e apreensão em residências e em órgãos públicos, aqui em Teresina e em Brasília, além de ordens judiciais de afastamento de servidores públicos. Essa investigação é uma continuidade dos trabalhos que foram tornados públicos nas operações Satélites e Topic. Foram documentadas em ações penais e inquéritos policiais que tratam dos crimes de organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e crimes de licitação. Segundo as investigações, agentes públicos da cúpula administrativa da Secretaria de Educação do Estado do Piauí se associaram a empresários do setor de transporte escolar para o desvio de pelo menos 50 milhões de reais do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, do Fundeb, do Programa Nacional de Transporte Escolar e de outros fundos também, valores destinados a contratos de transporte escolar. Os cálculos constam em relatórios da CGU e dizem respeito apenas aos contratos firmados a partir de 3 processos licitatórios nos anos de 2015 e 2016. Essas mesmas empresas ainda mantêm contratos
com o governo do estado do Piauí, assinados recentemente nos anos de 2009 e 2010, em valores que ultrapassam os 90 milhões de reais. Essas são as mesmas empresas que, segundo documentos do Tribunal de Contas do Estado do Piauí e do Ministério Público de Contas, atuam em fraudes licitatórias no estado do Piauí e em municípios do estado do Piauí, pelo menos desde 2008. O lucro indevido é gerado a partir da subcontratação parcial ou integral dos serviços de transporte escolar, que de fato, como disse a doutora Mariana, são prestados por terceirizados em condições de total insegurança para os alunos que dependem do transporte escolar da rede pública de transporte. Há notícias de pelo menos 2 acidentes graves com vítima fatal envolvendo crianças que utilizavam esses veículos inadequados subcontratados por empresas investigadas na Operação Topic. Segundo as investigações, os processos licitatórios fraudulentos que eram montados no âmbito da Secretaria de Educação foram utilizados como modelo para outros contratos e licitações instaurados por órgãos públicos estaduais, por outras secretarias de governo e por dezenas de municípios piauienses, sempre beneficiando as empresas investigadas na Operação Topic. Essa etapa da operação, que consiste no cumprimento das medidas cautelares, é apenas mais uma etapa na coleta de provas e documentos para que as investigações possam ter continuidade. Boa tarde a todos. Bom dia a todos. Fazer pergunta? Agora nós vamos ouvir a delegada de Polícia Federal, Milena Soares Calam. Bom dia a todos. Como a Érica já me identificou, eu sou delegada de Polícia Federal em Teresina e estou presidindo os inquéritos derivados da Topic. Houve um inquérito instaurado em 2015 e os seguintes em decorrência da análise do material apreendido. Nessa terceira fase, o resumo das primeiras fases já foi muito bem dito pelo Dr. Albert, e nessa terceira fase, o nosso foco era investigar, apurar, aprofundar condutas de servidores lotados no setor financeiro da SEDUC, que eram responsáveis, ainda que na fase inicial, eram responsáveis pelos pagamentos dos contratos. Esses contratos, que o Dr. Albert já mencionou, são contratos com valores superfaturados e com execução precária ao longo da prestação dos serviços. De modo que a nossa intenção com estas buscas é ratificar a tese de corrupção que nós temos. A tese de fraude em licitações já foi comprovada, tanto pela análise de material apreendido, quanto pelas análises dos processos licitatórios feitas pela CGU. Enfim, nós já temos provas significativas e o nosso interesse em fazer a busca é para colher mais algum elemento que torne, acima de qualquer suspeita, as nossas conclusões. Bom, agora nós vamos ouvir o Procurador-Chefe do Ministério Público Federal, o senhor Israel Gonçalves Santos Silva. Enquanto ele se prepara, o procurador, eu vou passar a palavra para o superintendente da Controladoria Regional da União do Estado do Piauí, Glauco Soares Ferreira. Bom dia a todos. Me ouvem bem?
consegue me ouvir? Sim. Sim. Perfeito. Bom dia, pessoal. Vou falar sobre a participação da CGU nessa etapa da Operação Topic, mas antes é bom a gente fazer um pouco uma regressão, né, às duas etapas anteriores, que é até para a gente poder entender o contexto desse trabalho, do funcionamento, né, dessa organização que vem dilapidando o erário público aí já há bastante tempo. E esse trabalho por parte da CGU iniciou na análise do pregão presencial número 1 de 2015, e do pregão eletrônico número 22 de 2017. Na análise desses pregões, nós identificamos diversas irregularidades cometidas na licitação, principal delas a desclassificação de propostas que eram mais vantajosas à administração pública. Naquele primeiro momento, o prejuízo inicial por conta dessa desclassificação envolvida seria em torno de 3 milhões de reais em relação aos recursos públicos do PENAT e do Fundeb, que já foram comentados aqui pelos colegas delegados. E a partir da coleta de material apreendido na primeira e na segunda etapas, nós acabamos identificando que o prejuízo, na realidade, era muito superior àquele identificado inicialmente, e até agora já estão evidenciados 51 milhões e 300 mil reais, aproximadamente, em superfaturamento na prestação de serviços de transporte escolar ao governo do estado do Piauí e a diversas prefeituras aqui do estado do Piauí e a prefeitura de Timon, no estado do Maranhão. Ainda não é possível a gente estimar com precisão qual seria o prejuízo efetivo causado por essa organização criminosa, porque há contratos diversos que estão sendo executados pelo grupo de empresas que formam esse grupo. Contratos que são distintos, têm suas peculiaridades, prestação de serviços de transporte escolar em rotas diferenciadas, em municípios diferentes, trechos diferentes, contratos também relacionados à locação de veículos para prestação de serviços de transporte a setores distintos, enfim, de modo que não é possível a gente estimar com precisão qual seria esse prejuízo geral a partir daquele prejuízo efetivo já identificado. Mas, de todo modo, se nós fizermos uma projeção desse prejuízo, que foi em torno de 40% daquilo que foi executado até agora, se nós extrapolarmos para o total de recursos que esse grupo recebeu desde da contratação lá de 2015 para cá, a gente chegaria aí em torno de 191 milhões de reais em termos dos recursos que foram pagos ao grupo até agora, em abril de 2020, que foi a data do último levantamento que nós fizemos. Então, esse é o cenário em termos financeiros. Já identificamos, isso sim evidenciado, 51 milhões e 300 mil reais aproximadamente em prejuízo, e mantidos as proporções de superfaturamento em relação ao que o grupo recebeu na totalidade, chegaria a 191 milhões de reais em valores recebidos até abril de 2020. E esse desvio de recurso ele foi possível graças à atuação desse grupo organizado que vai desde os empresários que formam um conluio na apresentação das suas propostas nas licitações, a agentes públicos que atuam no julgamento das licitações, no acompanhamento da execução dos contratos enquanto fiscais, né, de execução, e fazem vista grossa para diversas irregularidades praticadas e não corrigem esses defeitos de execução e não penalizam as empresas a despeito do prejuízo, do valor superfaturado. Eles executam um serviço de qualidade ruim, como os colegas comentaram, que inclusive causam riscos aí à integridade física dos alunos transportados. Inclusive, em 2019, após a deflagração das primeiras etapas, né, da Operação Topic, em vez de o governo do estado reduzir
o valor da contratação, mantendo a quantidade de rotas, a quantidade de contratos executados. Eles acabaram mantiveram o preço, reduziram o preço, mas também reduziram a quantidade de serviços prestados, o que acabou impactando no exercício de 2019 na qualidade do serviço do transporte oferecido e até na própria disponibilização do serviço a diversos jovens, como foi noticiado largamente pela imprensa em diversos municípios piauienses, onde os jovens tiveram dificuldade de acesso às escolas por conta dessa redução de rota promovida pelo governo para a redução do valor contratado, que na realidade deveria ter reduzido o valor, mantendo o nível de execução contratual, já que havia superfaturamento. Então, por hora, é isso que nós identificamos com base no material apreendido, reforçando mais uma vez, prejuízo até agora já evidenciado, em torno de R$ 51.300.000, com a projeção de chegar até cerca de 191 milhões, se o mesmo percentual de superfaturamento estiver mantido em relação ao total que o grupo já recebeu até abril de 2020. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o senhor Israel Gonçalves Santos Silva, procurador-chefe do Ministério Público Federal no Piauí. Bom dia a todos. Me ouvem agora? Estão ouvindo, por favor? Muito bem. Sim. Sim. Então, bom dia. Tá, obrigado. O Ministério Público Federal tem acompanhado essa apuração. Constituímos na Procuradoria da República aqui no Piauí a Força Tarefa, TOPIC, e para que, em conjunto com a Polícia Federal e a CGU, possamos unir forças para investigar e apurar todo esse esquema delitivo, que envolve recursos, principalmente recursos do transporte escolar, e uma série de crimes estão sendo apurados, desde corrupção, fraude a licitações, lavagem de dinheiro, e essa foi mais uma etapa na investigação, a fim de coletarmos mais dados para robustecer os aspectos criminais de improbidade administrativa que já foram detectados, e como também para entender toda a extensão esse esquema que está no Piauí já há um bom tempo. Então, temos acompanhado, principalmente junto ao Judiciário, as demandas que necessitam e buscar, com isso, aferir a responsabilidade de cada agente que esteja envolvido, nesses tipos de delito. Tá bem? Então, por hora, essas informações. Obrigado.